O Brasil está vivendo nos últimos tempos uma polêmica em torno da vacina. Se é Coronavac, se é da China, se é da Rússia, se é do Reino Unido. Muitos tempos atrás, o Brasil já viveu outra polêmica da vacina. Eu quero mostrar no vídeo de hoje para você a revolta da vacina no Rio de Janeiro. Vem comigo. Em 1904 aconteceu no Brasil um grande episódio da história chamado a Revolta da Vacina. A cidade do Rio de Janeiro era a capital do Brasil, era o centro político, administrativo do nosso país. No entanto, o Rio de Janeiro apresentava péssimas condições de urbanização e higienização. Bom, a revolta da vacina ela foi resultado de uma gama de insatisfações que a população do Rio de Janeiro estava passando naquele exato momento. Dentre elas, as péssimas condições de vida da população, a questão socioeconômica, eu estou falando daquela época, 1904, tá bom? Não vai confundir com os dias atuais. Toda e qualquer semelhança é mera coincidência. Então você tem um Rio de Janeiro com vielas, com cortiços, com epidemias, cheia de lixo e com algumas epidemias que estavam marcando aquela sociedade. E aí você tem uma elite brasileira que começa a comprar uma ideia que veio da Europa, que era chamado processo de urbanização e higienização. A Europa já tinha passado por esse processo no século XIX. Grandes cidades europeias como Paris, Londres, Frankfurt, Berlim e outras já tinham iniciado um processo de urbanização que foi liderado por uma burguesia. E lá na Europa já começou um processo chamado de higienização. Ou seja, o que para nós hoje é muito simples, ou nem tanto, né? Por exemplo, eles começaram a descobrir que algumas noções básicas de higiene poderiam ser fundamentais para salvar vidas, para poder cuidar da saúde. Então, essa elite brasileira trouxe da Europa, e nesse contexto veio junto com esse pensamento o Oswaldo Cruz, que foi o cara médico sanitarista, que foi o camarada que vai trazer essas noções para o Brasil recém-formado na Europa, e todo esse avanço da ciência, e ele está vendo lá na Europa o surgimento da vacina, um elemento fundamental para combater essas epidemias e essas doenças que atingiu o Brasil. Olha, o Rio de Janeiro ele era tão complicado na época que as agências de viagens europeias, quando elas iam vender pacotes para a América do Sul, elas anunciavam na Europa da seguinte forma: viagem para a América do Sul sem passar pelo Brasil. Era para, né, já acalmar a população. Há relatos que falam de navios que passavam pelo Brasil, 1903, por exemplo, que mais da metade da tripulação morreu ao ancorar no Rio de Janeiro pelas péssimas condições, ok? Então a revolta da vacina se deu por esses elementos. Um fator fundamental para compreender essa revolta popular no Brasil é a questão socioeconômica da época. Vamos considerar algumas situações básicas, dentre elas: o Brasil estava mudando da monarquia para a república. O povo esteve eufórico, esperançoso, que é típico do povo brasileiro, né? E aí ele começou a se desanimar, principalmente com as medidas autoritárias do governo recém-impossado, que ele começou, olha só, o preço dos aluguéis era altíssimo, salários eram baixos, alimentação caríssima, péssimas condições da cidade do Rio de Janeiro. E isso começou a, inclusive, provocar a revolta da população. Principalmente, tem até um relato que fala que o trabalhador saía pela manhã para o seu trabalho, de noite, quando voltava, não encontrava mais seu casebre. O governo já tinha derrubado, como parte desse processo de higienização e urbanização da sociedade carioca. Então eles começaram a se revoltar com as péssimas condições e com o autoritarismo do governo. Então preste bem atenção, para você que me acompanha na internet, que a revolta da vacina de 1904 tem esse nome, mas ela tem uma série de fatores socioeconômicos: salário baixo, pobreza, desemprego, alimentação muito cara, todas essas condições, além da derrubada dos cortiços. E aí chega essa elite com esse movimento de higienização, de urbanização, com o Oswaldo Cruz, né, e aprova a obrigatoriedade da vacina.
aqui eu quero chamar a sua atenção para um terceiro ponto fundamental. Esse terceiro ponto fundamental é justamente o fato de que há um confronto nesse momento entre o saber popular e o saber científico. Ora, você já viu isso, hein? Ciência versus senso comum, ciência versus religião, ciência versus intolerância. Olha só, gente, naquele contexto dá para se entender muito disso, né? Uma população semi-analfabeta, não havia sequer escolas públicas no Brasil da época. O povo acreditava na parteira, na benzedeira, no chá de raiz, nos remédios fruto da natureza, e eles não tinham acesso à saúde. Então, como é que chega agora alguém impondo a questão da vacina, um elemento científico, e ainda mais começaram a falar naquela época que a vacina era a injeção do vírus no organismo do indivíduo. Inclusive, alguns relatos falavam, inclusive, de contaminação a partir da vacina. Coisa que até hoje muita gente resiste à vacina, né? Por aí. Não acredita na figura da ciência. Então, por exemplo, os negros não aceitaram a vacinação, porque a abolição da escravatura tinha sido aprovada há poucos anos, ok? Nós estamos falando de 1904, e aí alguns entendiam que o governo federal, que os médicos, né, aquela figura dos brancos, queriam eliminar os negros do Brasil. Então, havia uma resistência étnica. As mulheres não aceitaram a vacinação por uma questão moral, né? As mulheres jamais poderiam receber o vacinador e sua equipe em sua casa, na ausência do seu esposo. As mulheres não conversavam com outros homens na época. E você lembra do vestimento do início do século? As mulheres com seus vestidos longos, né? O chapéu, todo aquele aparato que elas possuíam. Essa parte do corpo aqui, a mulher só mostrava para o marido na noite de núpcias. Olha só. E ainda mais começaram a falar que a injeção era nas nádegas, ok? Das mulheres. Então, por conta disso, jamais as mulheres iriam deixar a vacinação. E aí o governo, em mais uma medida autoritária, ele aprovou o seguinte: vacinação obrigatória para todos, criou a brigadas de vacinação da época, e ele queria vacinar o povo à força, né? Então, isso causou polêmica. Isso foi o estopim de um processo que culminou com tomada de ruas, barricadas, depredações. No meio de tudo isso, é importante considerar, viu, que houve uma revolta militar. Você tem ali, os militares da Praia Vermelha se rebelaram contra Rodrigues Alves, porque queriam tomar o poder. Alguns ainda eram meio monarquistas, né? Contrários à República e ainda adeptos de um modelo antigo. Então eles tentaram tomar o poder, o que não deu muito certo, ok? Então você tem uma revolta militar, você tem um descontentamento por conta dos preços, do salário, das péssimas condições de vida, dos casebres derrubados, o processo de higienização, falta de ensino, de educação, de cultura para uma sociedade. Você tem que colocar tudo isso no liquidificador, pronto, você tem a revolta da vacina de 1904. Eu espero ter ajudado você com esse conteúdo hoje. Clica, curte, compartilha os vídeos do canal Simplifica e aproveita para se inscrever, ok? Muito obrigado e até a próxima, se Deus quiser.